have a groove. Canto FM. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz entre todas as novelas e romances de você. Desbotam alguns, uns ficam iguais, entre corações que tenho tatuados de você. Me lembro mais de você, não esqueço jamais. Perdido em meus pensamentos, longe, já se vão os meus dias de paz. Hoje, a lua clara brilhando, vejo que o que sinto por ti é mais. Quando te vi, aquilo era quase o amor. Você me acelerou, acelerou, me deixou desigual. Chegou pra mim, me deu um daqueles sinais, depois desacelerou. Eu fiquei muito mais. Esperarei por ti, chegue quando sonho em teus braços dormir, descansar. Venha, e a vida pra você será boa. 10h07. Você vai ouvir agora Rádio Live. Ouvindo uma Alô, janela Osvaldo. aberta para o mundo tribal indigenista. Osvaldo, está conseguindo me ouvir? Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe Alô, e participe Osvaldo, tudo através ok? do Facebook Ouvindo? Manifestos Indigenistas
Um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Alô, estamos fazendo um teste Rádio para Live, iniciar a nossa uma janela live aberta com para o mundo o médico rural indigenista. Dr. Oswaldo Toda Cid. quarta, às 10 horas da manhã. Todos que estão nos acompanhando aí, por favor, nos aguarde um pouco, que estamos aqui finalizando o contato Rádio Canto FM online com o Dr. Oswaldo. 87,9. Canto FM. Estamos aqui finalizando os contatos com o Dr. Oswaldo Cid, que mora em Cuiabá, para iniciar a nossa conversa programada para hoje. Está nos ouvindo bem aí, Dr. Oswaldo? Positivo, Fernando. Bom dia para você, tudo de bom. Olha aí. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Finalmente, pedindo desculpas aí aos internautas da página Manifestos Indigenistas, como da Rádio Canto FM, pelo nosso pequeno atraso, mas estamos aqui no ar, finalmente, com o nosso convidado da semana, Dr. Oswaldo Cid, um médico epidemiologista, que trabalhou durante mais de 30 anos na FAI. Ele vai poder contar essa história melhor, em várias etnias, inúmeras etnias espalhadas pelo Brasil. Muita experiência, muitas histórias, muita experiência para contar, principalmente para poder dar a sua opinião sobre esse momento que todos estamos vivendo, inclusive os povos indígenas, da pandemia do Covid-19. E só para relembrar, estamos aqui então ao vivo pela Rádio Canto FM de Taquarussu, que pode ser acessada também pela web, pela rádio web, e pela página Manifestos Indigenistas do Facebook. Então, bom dia, doutor Oswaldo. Espero que esteja tudo bem com você. Muito obrigado por ter nos atendido o nosso convite. E eu espero que você esteja nos ouvindo bem. Só confirme aí se está tudo ok. Ok, Fernando. Aqui estou te escutando muito bem, ok? Eu te escuto bem, não sei se você está me escutando. Ok, gente, então nosso convidado de hoje é Dr. Oswaldo Cid. Eu tive o prazer e a honra de conviver profissionalmente, de trabalhar com o Dr. Oswaldo Cid em várias ocasiões em terras indígenas. Eu costumo dizer, inclusive eu citei isso no meu livro, De Longe Toda a Serra é Azul, onde eu conto algumas das nossas histórias, das nossas trajetórias, que o Dr. Oswaldo Cid é um médico indigenista e que eu considero talvez mais indigenista do que médico. Por que isso? Porque ele, além de atuar como médico nas aldeias, ele tinha um profundo envolvimento político, digamos assim, né, na defesa dos povos indígenas. Militava junto com a gente nessa área indigenista, né, numa época de ditadura militar, em que éramos vigiados, éramos demitidos regularmente, voltávamos, enfim, uma série de peripécias, digamos assim, né, que a gente viveu nessa época. Ditadura militar. Então, eu vou pedir agora ao Oswaldo
que fique à vontade para nos contar a todos aqui da Rádio Canto FM e os internautas da Página no Manifesto dos Indigenistas. Como é que você iniciou nessa história? Se quiser contar um pouco antes também, você teve uma história também um pouco movimentada, bastante movimentada na época de estudante, né? No Rio de Janeiro, chegou a ser anistiado posteriormente, inclusive, por causa dessa sua militância enquanto estudante. Enfim, Oswaldo, fique à vontade, conte-nos aí a sua história de vida, né? Depois vamos conversando aí sobre o momento atual, sobre a realidade dos povos indígenas, enfim. A palavra está com você, continue. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Rapidamente, minha época de Rio de Janeiro, já atuava no Sindicato dos Médicos, eu fiz internato e residência na Santa Casa do Rio de Janeiro, que na época pertencia à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época de Rio de Janeiro, o sindicato ficava em frente. Participei da luta pelo direito dos residentes médicos que sustentavam todos os hospitais e clínicas particulares, eles que sustentavam os plantões e tudo, e não recebiam nada. Vivi com grandes médicos na Santa Casa, de penetrações críticas, inclusive eles que tratavam do Oscar Niemeyer, 2 professores meus, entendeu? Mário Castelo Branco, é um dos médicos particulares do Oscar Niemeyer, grande figura. Enfim, vou passar muito por cima disso aí, mas aí eu vi aqui no Brasil não ia ter muita chance de me atuar. Eu já tinha um sentimento de coletivismo, de trabalhar com o coletivo. Então, eu fiz uma prova, na época, a embaixada da União Soviética era em Botafogo, tinha mudado as embaixadas ainda para Brasília. Eu fui aprovado para ir estudar na Universidade da Paz, na Universidade Patrícia Lumumba, em Moscou. E sabia que não ia voltar para o Brasil, mas sim, né, a minha tendência era trabalhar com o sistema tribal africano. Entendeu? Eu sempre tive essa empatia pelo sistema tribal africano, além do Brasil, com os índios, as indígenas no Brasil. Bom, enfim, isso tudo pesou em toda a minha vida profissional depois disso. Bom, vindo para Mato Grosso, entrei para a FUNAI com muita dificuldade, porque meu currículo passava por todo aquele processo de SNI, etc, etc, etc. E justamente fui cair numa emergência de saúde. Vim para Cuiabá, mas aí fui cair numa emergência de saúde em Barra do Garça, cujo chefe da ajudância era o Ludinir Pinto Oliveira, grande indigenista, nasceu em aldeia, inclusive. O pai dele e a mãe dele conviveram, moravam na aldeia com os Chavantes. Ele fala Chavante até hoje, lógico. E o Schiavini era chefe de um posto lá da aldeia do Araldi, um grande líder que não falava nem português, a gente tinha que conversar com ele olhando nos olhos, com aquela altivez dele, filho do famoso Apoena, que foi um grande cacique, líder em Chavante, e na luta, como sempre, na luta contra fazendeiros invadindo a área do Pimentel Barbosa, a área do Araldi, entendeu? E lá, esse meu espírito fortaleceu mais com o Fernando Schiavini. Não vou contar nem detalhes como cheguei lá, mostrei até carteirinha de estudante, que não estava com nem carteira de identidade. Cheguei de avião lá primeiro dia. Bom, foi fantástico. Então, foi uma experiência incrível, essa minha entrada. Bom, daí vim para cá, já na FUNAI, e nunca parei em Cuiabá, que eu só vivia em emergência, Parque do Xingu, norte de Mato Grosso. E aqui o chefe da delegacia aqui era um Coronel Pinho, um cara maneiro. Mas já queria me demitir porque eu não parava para atender as aldeias próximas a Cuiabá. E só a emergência foi minha sorte para conviver com índios guerreiros, Chavante, Caiapó, Alto Xingu, essa coisa toda. Então foi uma baita experiência essa minha decisão de não seguir as normas, entendeu? E a gente tinha que ser assim, dessa maneira, para atender às causas indígenas.
Bom, aí eu vou contar mais ou menos que nós vivemos uma situação que vem desde a nossa época, porque essas invasões da área indígena. Porque é todo um processo dos grandes conglomerados que os índios vão ter que enfrentar. Eu olho por aí. Quer dizer, aí você vê a aldeia que o Fernando Schiavini era chefe de posto, estava invadindo a aldeia de um grupo guerreiro, chavante guerreiro, que se não fosse guerreiro, eles tinham sido tomadas as terras deles. Mesma coisa lá com os Caiapó e vários outros, os Guajajara do Maranhão, essa coisa toda. Hoje os bandidos invadem a aldeia, não sei o que está acontecendo, e matam os caciques dentro da aldeia, não entendo isso. Mas aonde? Guajajara naquela época era valente, nunca ninguém invadiu. Bom, eu quero dizer o seguinte, Rondon foi uma pessoa fantástica, entendeu? Admirado por Darcy Ribeiro e os grandes antropólogos, o professor Carlos Moreira, os grandes antropólogos. Por quê? Mas aí eu vou perguntar, um positivista, mas é um cara com um sentimento de humanismo, vamos dizer assim, porque ele viu que ele foi o primeiro cara a fazer o processo civilizatório do Darcy Ribeiro de penetração nas áreas de territórios indígenas, expansão das fronteiras econômicas do Brasil naquela época. Então, mas ele falou assim, tem que defender a vida, as pessoas físicas que moram nas suas áreas imemoriais, que eram os indígenas. Ele começou as primeiras demarcações das terras indígenas. A política dele de integrar o índio no processo civilizatório é outro papo, deixa para a história. Mas o importante é manter a vida dessas pessoas, desses seres humanos, os indígenas. Começou aí. Então ele seguia uma política de Estado, entendeu? O que acontece hoje, há muito tempo vem vindo, hoje mais acentuado? Nós seguimos uma política de governo. Política de governo, ela não segue mais ou menos que o governo está aí, isso aqui, por qualquer coisa. Ela segue o poder dos conglomerados, os grandes conglomerados. Isso eu tenho vários exemplos da década de 70, de 80, da penetração dos grandes conglomerados em territórios indígenas, entendeu? E só para adiantar, vou falar mais sobre isso, por exemplo, um Estado indígena, vou colocar Estado indígena, que deveria ser protegido pela política de Estado, que é os Yanomamis, vão sofrer agora, nesses rumos de anos seguintes, aí, grandes pressões por causa do seu reservatório de minérios. Isso é ponto pacífico. Bom, enfim, então Rondon teve esse grande legado da política de Estado e não política de governo. Governos passam, mas às vezes ele demora no governo e faz grandes estragos para os territórios indígenas e para os indígenas, na sua cultura, na sua etnia, no seu etnocídio, vamos dizer assim. Entendeu? Já bem que nós tivemos genocídio no norte de Mato Grosso, na década de 60, de 70, de introdução, inclusive, de vírus em áreas indígenas para atender ao interesse desses grandes conglomerados. Vale do Guaporé, por exemplo, eu tenho provas da Confap, Volkswagen, Mercedes, Cambal, para adquirir grandes áreas no Vale do Guaporé, de grupos de grandes fazendeiros, de grandes agropecuárias, etc. Como vi no caso de dentro do Acre, norte de Mato Grosso, fazendo agropeixinho que o Raoni tomou com os Caiapó. Enfim, esse problema dos grandes conglomerados que os indígenas, eu peço a eles tomarem muito cuidado, que a pressão vai ser muito grande, vai extrapolar a FUNAI, entendeu? Não é à toa que hoje há grande pressão em cima dos jovens procuradores que procuram ser honestos, em cima da Polícia Federal, que uma época foi reestruturado com jovens policiais preparados, que está sendo também pressionado. Isso tudo faz parte dessa pressão dos conglomerados que atuam na política de governo, principalmente esse que está aí, entendeu? E não seguem o que está na Constituição, que é a política de Estado. Bom, então eu começo por aí e vou terminar por aí, que a luta que eu peço aos indígenas, tomar cuidado com isso, que a luta deles vai ser
lutar pela volta da política do Estado. E não e que seguir a Constituição. Oswaldo? Comece por aí e vou terminar por aí, que a luta que eu peço aos indígenas tomar cuidado. Exatamente. Por isso, são coisas que você vai vendo, vai analisando com os anos, entendeu? E naquela época lá, quando a FUNAI ainda tinha grandes antropólogas, mais antropólogos que os antropólogos, entendeu? Que tinha compromisso com a causa indígenas, que hoje sumiu, e os novos são pressionados, eu sei disso, entendeu? A gente lutava para que, e já prevendo a internet, essa tecnologia nova que vinha vindo, para que a educação fosse nas aldeias online, com boas escolas por essas antropólogas, antropólogos, sem precisar que os indígenas jovens saíssem para ir para as cidades, essa coisa toda. Isso cai, inclusive, hoje na Covid, no problema do coronavírus. O jovem, ninguém segura ele na cidade, mas na aldeia, a hora que ele quer, ele leva. Entendeu? Então, se nós tivéssemos os jovens índios estudando online nas aldeias, por isso que nós lutamos contra a estadualização e municipalização da questão indígena, que é contra a Constituição, que fala de direito do Estado federal, do governo federal, não Estado estadual, nem o estadual, nem o municipal. Hoje nós temos educação, saúde, na mão de Estado e na mão de municípios. Absurdo, entendeu? E deu em tudo isso aí, entendeu? Hoje, não acreditava que os caiapós, jovens caiapós, que podiam estar estudando online dentro da aldeia, hoje moram na cidade, como Colíder, e aquelas cidades todas ali, Peixoto, próxima área dele. Deixa eu te interromper. Os caiapós, jovens caiapós, que podiam estar estudando online dentro da aldeia, hoje moram na cidade, como Colíder, e aquelas cidades todas ali, Peixoto, próxima área dele. Deixa eu te... Diga. Continuo. Na hora que eu falo. Hein, Oswaldo? Deixa eu perguntar para você, deixa eu te interromper um pouco, que eu sei que, né, você tem muita história, muita interpretação, foi testemunha aí, ocular da história. Mas esse primeiro momento, geralmente, das nossas conversas, são destinadas a, né, contar. Tem muita história, nosso convidado conte mais detalhes da sua história. Eu sei, por exemplo, que você atuou também no Acre, foi inclusive, se não me engano, se não estou enganado a minha memória, você chegou inclusive a ser um administrador da FUNAI no Acre. Enfim, queria que você contasse mais essa trajetória, né? Você falou em Pimentel Barbosa, né, onde você iniciou, já iniciou quente, né? Já iniciou a sua vida indigenista de uma maneira, enfim, quente, né? Queria que você contasse mais essa trajetória, que os chavantes estavam em pé de guerra, onde você iniciou para a demarcação de suas terras. Já iniciou quente, né? Já iniciou a sua vida indigenista de uma maneira, enfim, quente, né? Bom, enfim, queria que você contasse mais aí sobre a sua trajetória, onde mais você trabalhou, as terras indígenas que você teve presente como médico, enfim. Conte mais as suas. Queria que você contasse mais aí a sua história, a sua trajetória, onde mais você trabalhou, as terras indígenas que você teve presente como médico. Tá bom. Então, vou contar do Acre. Já pulei que eu tenho uma história sem ser médico, como coordenador de um grupo de trabalho para demarcação da área de Jeriquibatissa, no Rio Juruena. Mas eu vou voltar esse para trás, depois. Vou contar do Acre, então. Eu tinha sido demitido da FUNAI, estava em Cuiabá, balangando na rede militando. Estava inchado de tanto militar, entendeu?
um grande antropólogo e grande indigenista e grande não sei mais o que, filósofo da vida, Terry Aquino, grande antropólogo do Acre, e o Macedo, indigenista forte também do Acre. Eles falaram para os índios do Acre, o Acre era muito perseguido, essa turma era muito perseguido por uma turma de sertanistas, apagou. Alô? A turma do Acre era muito perseguido por um sertanista, não vou falar o nome dele, que já morreu, vou respeitá-lo. E os índios conseguiram tirar o cara que esse sertanista tinha colocado lá, que era subordinado a Porto Velho. Aí o Terry falou, tem um médico demitido da FUNAI, está lá em Cuiabá, passa lá e convida ele para levá-lo para Brasília e forçar para ele vir ser chefe da ajudância aqui. E aí um dia chegam os índios do Acre, o bando dos índios do Acre, admirado com cascalho, que lá no Acre não tem cascalho, pegaram, colocaram no vidrinho o cascalho e me levaram de ônibus para Brasília. A gente não dependia da FUNAI, tinha os lugares certos para a gente se hospedar em Brasília. E me levaram perante o presidente da FUNAI, que era um cara até acessível, apesar de ser coronel aposentado da Aeronáutica e do SNI, Coronel Paulo Moreira Leal, entendeu? Que era um cara até melhor que os funcionários. O Birajara era o cara responsável, engenheiro responsável de demarcação da área indígena, um reacionário desgraçado, ligando uns coronéis dentro da FUNAI, reacionários também. Sei como que o Paulo Moreira Leal aguentava a pressão lá dentro. Aí me apresentaram, graças ao apoio também de Cláudio Romero, que era um estrategista, grande estrategista político, tinha jogo de cintura, entendeu? Sabia penetrar, e levou perante, mas esse cara aqui pegou meu dossiê toda a minha vida, falou, Cláudio Romero, e os índios, vocês índios esse cara aqui é muito perigoso, entendeu? Tem uma história dele do Rio de Janeiro, essa coisa toda aí, ficou horas. Aí ele colocou um monóculo. Ixi, caiu fora aqui. Eu apertei aí no meio. Era para apertar porque caiu. Alô? Apertei um botão errado aqui. Fica à vontade, Oswaldo. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, não tem essa. Aí ele colocou um monóculo. Fica assim, tranquilo, falou, aí se ajeita. A turma do Hitler colocava esse monóculo prende aqui minha pálpebra. Você não consegue ver se eu estou com raiva, qual é o meu estado emocional. Isso até de uma maneira brincando, não que ele fosse um fascista. Nem apoiava rir só para me provocar. Eu só ri, não fiquei com raiva. Aí fiz umas gozações lá. Falei, tá bom, Cláudio Romero, você é responsável por ser homem aqui, se ele aprontar alguma coisa no Acre. E eu aprontei no Acre durante 4 anos. Demarquei muitas áreas de todo o meu salário. Eu tinha um grupo já politizado de indígenas do Acre, entendeu? Macedo, Terreira, testemunha disso. Gastava todo o meu salário ia em cada área indígena que nem conhecia a FUNAI, nem nada, não sabia o que era a FUNAI. Quem começou esse processo foi Porfírio de Carvalho, foi também um chefe de ajudância no Acre, lá atrás, que começou, esses índios que me acompanhavam, já politizados, foi graças ao Carvalho. Então, eu trazia esses índios já politizados e 3, 4 lideranças daquela nova área que nós íamos demarcar. Nós vimos para Brasília, nessa época era o presidente da FUNAI que assinava a assinatura da demarcação da área indígena, entendeu? Era com aquela caneta preta que tinha que fazer em pé, assim, no papel celofane, sei lá que diabo. E o Birajara nos trancava, o chefe do negócio do Departamento de Terra. Eu já cheguei a pegar no gogó do Birajara e roubar os papelados que o presidente da FUNAI tinha que assinar, que estava trancado lá, e roubar a caneta dele, e ele, com medo dos índios, ficava lá tremendo e ligava para os chefões, essa coisa toda, entendeu? E nós corríamos lá no coronel Paulo Moreira Leal, presidente da FUNAI, ele assinava tudo, nós voltávamos para o Acre,
entendeu? Aí ia para novas áreas, assim fizemos demarcação, entendeu? E se bem que eu não contava assim com um antropólogo muito de confiança, no engenheiro topógrafo que ia de muita confiança, mas graças ao Macedo e ao Terry, essas áreas, graças aos índios, junto com os índios, essas áreas foram até ampliadas, graças a esse trabalho pós, feito com essa dupla aí de Macedo e Terry e mais os índios, entendeu? Mas a coisa começou. E essa história, entendeu? Repercutiu mais uma admissão lá na frente do Oswaldo Cid. E assim foi a história do Acre. No Rio Juruena, fui indicado para ser. Os antropólogos e antropólogos da FUNAI me colocaram como chefe, coordenador do grupo de trabalho. Eu falei, pô, que diabo é isso aí, cara? Não, é você que vai. Eu com os índios, entendeu? Demarcamos o território, tinha antropólogo no meio, essa coisa toda. E um cara, um negro, do departamento de terras, um engenheiro florestal, esqueci o nome dele, acompanhando o departamento de terras do estado de Mato Grosso. E eu estava lendo um livro da luta dos negros no Brasil para se libertarem, ou do preto, sei lá como é que é o termo certo, correto, sei lá, entendeu? E ele ficou, dei esse livro para ele ler, ele vibrou, me ajudou para caramba. E ele era para ser a favor do governo do Estado. Ele ficou a meu favor. Nessa época estava surgindo a Cotriguaçu, que era a cabeça da Cotriguaçu, era o genro do Sarney, inclusive, entendeu? O Jorge Murabi, que tem história para danar, entendeu? Mas aí conseguimos demarcar a área do Juruena e foi ampliada uma reserva do governo federal que vai até a foz do Juruena com o Rio Telespires. Bom, mais ou menos alguma coisa. Mais ou menos passa por aí o negócio. Se for no Parque do Xingu, entre o Parque do Xingu e o sul do Pará, onde ficam os Caiapó, tinha o Caiapó aqui no norte de Mato Grosso, no final do nortão do Parque do Xingu, e tem uma área que grandes conglomerados estavam tomando, fazendo água peixinho, aí que eu falo, os conglomerados estão aí, entendeu? Em que já tinha até essa fazenda. Aí Raoni reuniu um grupo e fomos lá tomar eu junto. Peguei uma falsípara, fiquei em coma 3 dias, quase morri, mas tomamos a área, entendeu? E hoje esse Parque do Xingu é unido ao sul do Pará com os Caiapó. Já era uma área já começando a ser toda desmatada por um grande conglomerado de São Paulo. Lá no Acre também, no Rio Envira, tem o grupo Atala, Fazenda Califórnia, já tomando a área dos Catuqui, na Colinda, dos Campa. Eu fui lá e quebrei o pau. Aí no Rio Gregório, Janauá, Catuqui, na Colinda do Rio Gregório, que é a Fazenda Sete Estrelas, da Vargem Cruzeiro do Sul, Café Cacique, Café Pelé, com Pernambuco, que era o chefão lá, um bandidão, que botava os pajé para ser boeiro, puxar os bois com as pelotas de negócio. Os índios passaram fogo nele, porque eles queriam me matar. E outra área, os índios me defenderam, passaram chumbo, senão eu estava morto. Enfim, mais ou menos essa é a história do indigenismo que aprendi muito com o Fernando Schiavini e com o Dinir. Aí eu peço para os índios aprenderem muito isso com o Raoni e os Caiapó, os Guajajara voltaram o que eram. Porque quem poderia defender os novos promotores, os caras legais da Polícia Federal que estão sendo massacrados, que poderiam defender, estão sendo eliminados, para que os conglomerados atuem na política de governo e não de política de Estado. Vai lá, manda um abraço, pergunta mais. Fala, Fernandão. Está me ouvindo, Fernando? Não, legal, Oswaldo. Por isso é que é legal, né? Fernandão. Assim, conversar com pessoas dessa época. Eu tenho procurado aqui também entrevistar indigenistas que estão em me ouvindo, atividade. Fernando? Legal, Oswaldo. Por isso é que é legal, né? Fernando. Então, é interessante pessoas dessa época
Eu tenho procurado aqui também entrevistar. É o seguinte, eu Antes de você- vou falar um pouco aqui, que é o que move a gente, né, nas nossas lives aqui, porque que a gente decidiu fazer isso. Fazer essas conversas. Você tocou aí em várias pessoas, o nome de várias pessoas que participaram naquela época de uma verdadeira revolução no indigenismo brasileiro a partir da década de 1900, do início da década de 1970. Você tocou aí em várias pessoas, seria várias pessoas, José Porfírio de Carvalho, Terry Vale do Aquino. Eu sempre falo com ele. Da década de 1970. Enfim, você tocou aí em enfim, é muito interessante Porfírio de Carvalho, a gente Vale do Aquino entender isso, né, essa história da demarcação, das demarcações de terras indígenas. É muito demarcação de terras indígenas, às vezes com grandes conflitos, né? Riscos de morte, enfim. Foi um trabalho, foi uma geração de indigenistas que revolucionou, praticamente colocou novas tratativas no indigenismo brasileiro. Se nós fôssemos citar aqui tantas conquistas e tantas guerras daquela época, nós precisaríamos de vários programas. Mas eu estou pegando aqui um gancho seu de pessoas aí que você citou, o Denir Pinto de Oliveira, o Terry Vale do Aquino, que estão todos vivos, viu, gente? Isso que eu estou falando. O Antônio Macedo, são pessoas que atuaram muito intensamente a favor dos povos indígenas, numa época que os povos indígenas estavam no escuro, totalmente no escuro. Ninguém falava em populações indígenas naquela época. Índios só aparecia, índio, né? Índio, eu detesto essa palavra, eu sempre falo indígena. Só aparecia em desfile de 7 de setembro ao lado dos generais. Eles mandavam buscar de avião no Xingu ou no Araguaia, né, na Ilha do Bananal, algum líder que vinha paramentado, e pronto, ninguém falava mais. Então os indígenas eram totalmente tutelados, eles não tinham nenhum tipo de liberdade para ir e vir, para eles virem para a cidade, eram obrigados a vir acompanhados, digamos, para um tratamento médico, para fazer acompanhado de funcionários, ninguém podia entrar em terras indígenas, enfim, eles não tinham informações e eram tirados de um lado para o outro, conforme os interesses do governo, de construir essa ou aquela obra estratégica para o governo, e tinham que obedecer. Hoje a gente vê as populações indígenas sendo protagonistas dos seus próprios destinos, entrando na justiça, fazendo mobilizações nacionais e internacionais, inclusive vai haver uma agora, proximamente em setembro, em toda a Europa. Enfim, para quem hoje presencia isso, é importante saber que até há 40 anos atrás não era assim. Foram pessoas como essas que você citou, pessoas como você, a gente também se inclui, e todas essas pessoas que a gente citou, e muito mais outras, que citar pessoas é horrível por isso, porque a gente sempre vai esquecer muitas, né? Mas o inesquecível Xará, né, o nosso amigo que faleceu precocemente, senão estaria até hoje na luta aí, eu tenho certeza. Enfim, Ana Lang, nossa, são tantas as pessoas combativas que possibilitaram que os povos indígenas tivessem hoje esse protagonismo que têm. É importante que a sociedade brasileira, que todos entendam isso, que compreendam essa história. Nós temos um recorte da história muito importante para contar, né? Mas é isso, Oswaldo. Eu queria só fazer esse pequeno recorte aí. Não sei se você lembra mais alguma coisa aí do seu
passado, digamos assim, como indigenista, quiser contar. Estou lembrando aqui, né, a sua parceira, de quando que você até agora praticamente só contou a sua atuação como indigenista. Demarcação de terras, conflitos, demissões, enfrentamentos com os militares, mas você atuou como médico também, né? E eu lembro da sua grande parceira, principalmente no Xingu, a Nair Tanaka, uma médica indigenista também, que atuou em várias terras indígenas. E, enfim, conte um pouco também aí sobre a sua vida de médico nas aldeias. Bom, é muito. Sobre a vida de médico, eu passaria até para Nair Tanaka, no Alto Xingu. Mas a gente lutava, inclusive, deficiências como hoje, até hoje, nossos colegas estão tendo aí dificuldade em trabalho com SUS, a falta de material, salários, e tudo isso faz parte de uma política de governo, de conglomerados, de conspirações, das empresas privadas da saúde, que não querem que o SUS vá para frente. Eu convivi com o Sérgio Aroca e com o Ézio Cordeiro, que foram os criadores do SUS, entendeu? O Sérgio Aroca foi um criador praticamente do SUS, presidente da Fiocruz, levou os índios, chegou uma época que eu fui com os índios conhecer a Fundação Oswaldo Cruz, entrando no refrigerador lá, negócio de vacina, Raoni, essa turma toda. E lutou muito pela gente, pelos indígenas e pelos indigenistas. E você tocou no Xará, eu me lembro que o Xará criou com os amigos dele uma peça de teatro que foi apresentada aí no Teatro aí, Nacional, aí, A Vingança do Carapanã Atômico. O que era isso? Que a malária, por incrível que tenha ceifado várias vidas, inclusive quase ceifou a minha algumas vezes, entendeu? Mas a malária, por incrível que pareça, ironia da história, ela segurou esse avanço ganancioso do processo civilizatório na Mata Amazônica, que está sendo até hoje negócio, mas ela segurou o avanço muito rápido, que talvez não existisse mais nem a floresta amazônica. E outro grande fator que tem segurado ainda esse avanço criminoso no processo civilizatório do desmate da Amazônia, norte do Mato Grosso, Pará, Amazônia, essa coisa toda, são justamente os indígenas, com suas terras, a defesa de suas terras, senão esse mundo já estava totalmente devastado. Esse é outro grande legado dos indígenas não só para o Brasil, para o mundo, entendeu? Por isso que esse pessoal internacional aí tem que tomar ações ativas enquanto há tempos, antes que desestruturem de vez as comunidades indígenas. Que os velhos estão indo, os jovens a gente não sabe, eles têm que usar essas ferramentas atuais da internet para isso mesmo, entendeu? Me dá pena hoje, Caiapó está morando em Colíder, Peixoto, para receber a aposentadoria, aluga casa, cheio de velharada, para receber a aposentadoria e cesta básica, nem volta mais para a aldeia. Isso me deixa triste. Essa coisa tem que reunir, Megarão tem que rever isso aí. Então, eu só citei o Xará, fiz várias viagens com o Xará, a última viagem foi uma Cucuí, divisa do Brasil, com Colômbia e Venezuela, grande viagem, puxa, fantástico, mas a última viagem que fiz com o grande Xará. Meu irmãozão de fé, como você também, meu irmãozão de fé, e o Dinir, entendeu? Se tiver alguma coisa a mais, à disposição. Tá, ok, Oswaldo. É sempre bom lembrar, né? Desses companheiros, dessas pessoas. E, bom, Oswaldo, e como é que você está vendo hoje, o que você vê de perspectiva? Não, mas deixa eu tocar em um outro assunto aqui que você falou, que eu estou me lembrando, que é a questão da mobilização indígena, principalmente na Europa, né? Os indígenas já foram várias campanhas na Europa. A Europa é um dos continentes que alguns países da Europa, países mais do que outros, apoiam
as comunidades indígenas, fazem pressão sobre o governo brasileiro, pedem os consumidores para boicotar os produtos brasileiros que vêm de terras indígenas, da Amazônia, etc. Mas e no Brasil? Eu acho que os povos indígenas, vou comentar aqui, e se algum líder indígena estiver nos escutando, por que não também fazer essas campanhas no Brasil, nas capitais brasileiras, nas grandes cidades brasileiras e até nas pequenas e médias cidades brasileiras? Porque, infelizmente, com toda a nossa luta, com toda a luta dos indígenas atual, que eles sempre tiveram presentes também, no Brasil, pouca mobilização existe a favor dos povos indígenas. Quando eles querem ter alguma reverberação das suas reivindicações, das suas denúncias, tem que atravessar o oceano e ir para a Europa. Porque aqui no Brasil praticamente não há mobilização da sociedade a favor dos povos indígenas. Mas eu acho que está faltando um pouco também das lideranças indígenas que atuam no nosso mundo, ligadas à PIB, principalmente, à COIAB e etc., a PINSUL, a POIME, enfim, existe hoje uma boa organização indígena política que também façam essas campanhas no Brasil. Por que fazer passeatas e mobilizações com autoridades apenas na Europa? Vamos lembrar aqui também, nós também, brasileiros, podemos ser digamos, testados ou instados, a comprar ou não produtos que venham de terras indígenas devastadas, invadidas. Enfim, nós precisamos começar esse movimento aqui, e não os índios dependerem sempre da Europa, que infelizmente foram os que arrebentaram com eles, no período colonial, imperial, E, enfim, tem que ir lá fazer as campanhas para ter repercussão aqui. Enfim, essa é uma angústia que eu tenho, e é por isso que a gente também tenta de todas as formas divulgar a questão indígena, para mobilizar a sociedade nacional também a favor, Mas eu gostaria de saber, então, de você agora, assim, o que você acha dessas perspectivas, tanto econômicas, e falar um pouco também, você como epidemiologista, como médico, sobre um pouco dessa pandemia, o que você acha que pode acontecer com os povos indígenas, se não houver realmente um comprometimento do governo no combate a essa epidemia junto aos povos indígenas, se você está acompanhando isso de perto, enfim, comente aí sobre a atualidade indígena, o que você acha que pode acontecer. Bom, eu recebi notícia de Caiabi que não tiveram um caso de Covid nas suas áreas, porque eles proibiram os jovens, somente que estão nas cidades estudando, de irem para a aldeia. Proibiram radicalmente. E nas outras áreas, ninguém segurou. Esse é um grande problema, que a Covid vai ficar um tempão com a gente, entendeu? E assim como a Covid vai ter outros casos e tal. Então, é um problema sério nesse problema de controle dos jovens. E hoje, acabei de falar dos velhos que estão na cidade, que sempre vão para a aldeia também, esperando a aposentadoria, cesta básica. Então, eu não sei. Isso aí vai depender dele, nosso, nem uma política de saúde de município, de estado, essa coisa toda. É a conscientização deles, entendeu? Quem está na cidade, os jovens estudantes, fiquem pela cidade, entendeu? E esses velhos que estão na cidade por causa de cesta básica, fazer um teste nele e fazer eles voltarem para a aldeia. Só vejo essa saída, não tem outra, entendeu? Que tempos passados, década de 60, 70, vários indígenas morreram por introdução de vírus em suas terras indígenas. Quem não sabe, vários casos aconteceram no norte de Mato Grosso, entendeu? Para a penetração do processo civilizatório dos conglomerados. Isso foi denunciado, se você pegar lá
década de 60, começo de 70, os jornais, você vai ver casos de penetração de vírus colocados propositalmente pela penetração do processo civilizatório. Então, mais ou menos, o que eu tenho que falar, infelizmente, é isso, sobre o defeito do Covid. Agora, o que eu via naquela época na área, na parte de saúde, entendeu? Era sempre a prevenção, realmente, era a vacinação. E que, infelizmente, nós pegamos vários casos de vacina já sem efeitos por causa de problema na cadeia de gelo, entendeu? E nunca houve, a não ser um pessoal mais honesto da aeronáutica, na época do DC-3, que fazia esse transporte mais honestamente para as áreas indígenas. Tivemos vários sargentos, o pessoal de baixo escalão da aeronáutica, tinha até certo compromisso com a questão indígena, na época do DC-3. Mas os altos escalões nós tivemos o famoso Ivan Zanoni House, que se conhece, Bournier, que jogava a pessoa no mar, de helicóptero, essa coisa toda, né? Fazer o quê, meu irmãozinho? E ainda continuamos dentro desses políticos do Estado sendo suplantado pela política de governo, que segue os conglomerados, entendeu? Tudo aí é conglomerado. Você vê essa mais queimada, mais devastação da Amazônia, tudo isso é conglomerado. Que o governo, essa política de governo tem que seguir. Não é a política de Estado, a política de Estado seguir a Constituição e a política de Estado. Uma Polícia Federal forte, como os procuradores sendo apoiados, essa coisa, mas vai ser tudo liquidado. Escreva o que eu estou falando aí. Esse pessoal jovem, procurador, vai ser tudo liquidado e a Polícia Federal vai ser remanejada totalmente. Entendeu? Então é isso que os índios têm que defender primeiro sua terra, porque é o recurso que eles têm. Se eles quiserem, vão pegar aula lá com o Raoni, com os Caiapó e com os Chavantes que ainda sobraram guerreiros. Entendeu? Se eles quiserem, primeira coisa, defender suas terras, está sendo invadido. Eu fiquei admirado quando estou falando dos Guajajara, bandido entrar lá dentro da aldeia e matar a liderança. Não acreditei nisso. Eu que conheci os Guajajara tempos passados. Então, primeira coisa, defender sua terra. Entendeu? Mija na calça, caga na calça, esses índios jovens, mas vai defender seu povo lá dentro primeiro da aldeia. Aí, por fora, vai lutando com os direitos da justiça, essa coisa toda, mas não acredito muito no branco. Entendeu? Eu, Raoni, não acreditava no banco desde aquela época, por isso que ele defendeu sua terra. Os Caiapós não acreditavam no banco, por isso que eles defenderam sua terra. Se fosse depender do banco, do banco, entendeu? Estava fudido, não tinha terra, não tinha porra nenhuma, não tinha tomada fazenda de peixinho, escamal, e nem a cidade Bang Bang, fica perto ali da ponte, ali da travessia da balsa, já tinha uma cidade na margem lá. Pergunta para os Caiapó o que eles fizeram, entendeu? Pergunta para os Caiapó o que eles fizeram, se fosse depender da justiça brasileira para rever suas terras. Então, mas o meu recado para os jovens indígenas é mais ou menos isso. Eu sou anarquista bacunim, não acredito que um dia o mundo vai tomar vários sistemas tribais dentro das grandes megalópolis. Vai ter várias tribos dentro das grandes megalópolis. E seguindo a regra de bacunim. Ainda vai ter vez bacunim. Só isso. Legal, Oswaldo. Eu também comungo dessa ideia que vão existir tribos. Na verdade, já existem algumas tribos, assim, entre aspas, né? Mas sem serem estruturadas. Inclusive, eu estou escrevendo um novo livro, está praticamente pronto, que se chamará O Tribalismo. Né? O tribalismo, esse negócio de falar que o tribalismo como uma coisa arcaica, antiga, mas ela vai voltar a ser atual, porque não há outra saída para a humanidade. A humanidade não tem outra saída de organização social após ter falhado o comunismo, o socialismo, o capitalismo, né, na derrocada que está, vai ter que voltar. Então, eu estou tentando colocar nesse livro todo o meu conhecimento, todo o meu conhecimento que eu tive das organizações tribais, baseadas sempre mais naquelas que eu trabalhei, que são milhares de organizações tribais pelo mundo, mas estou pegando uma ou duas de exemplo e tentando ver que é possível criar tribos
em qualquer parte do mundo, inclusive no mundo urbano, inclusive virtual, mas tribos estruturadas, com comprometimento, porque o tribalismo ele é um sistema também, onde as pessoas têm direitos e deveres. Se você não compartilhar o seu alimento com quem você tem que compartilhar, você vira um pária. Então você tem deveres. E aqueles que têm que receber, se não receber, ele tem o direito de te cobrar. Enfim, eu também comungo dessa ideia. Mas comentando um pouco sobre a pandemia, voltando um pouco... Rapidão. É só você. Veja o que está acontecendo na Ásia Central, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, os curdos e as várias etnias que tem lá, lutando no sistema tribal, organizado, como você está falando. O tribalismo é a saída organizado, e eles são organizados. Aí você vê o que é os grandes conglomerados. A Europa precisa de petróleo lá da Ásia Central, Afeganistão não, Turgestão, aquele nome mais complicado, que é tudo turco, né? Origem turca, tem sangue dos otomanos, entendeu? Aí, até onde os curdos foram necessários aos Estados Unidos para combater lá no problema do Iraque, essa coisa toda, o que o Trump fez, deixou eles dando de mãos vazias, entendeu? Porque houve interesse maior, política do Trump, política maior para fazer pazes com a Turquia, com o Irã, com o Iraque, fala por fora, mas por dentro tem todo um conchavo entre eles, e deixar os curdos no negócio. É só pegar o exemplo das várias etnias da América Central, da América Central, da Ásia Central, qual que eu citei. Só você vê a história, é o mesmo que vai acontecer na América do Sul. O tribalismo organizado é o futuro, realmente, concordo com você. Ousado, que nunca conversamos sobre isso, e sua ideia bateu com a minha. Interessante isso, pô. Que ótimo isso. Entendeu? Existe alguma luz no espaço cósmico. Existe pensamento que precisa de pensador. Só isso. As coisas já existem no espaço. O pensamento já existe, só falta pensadores, que está carente o mundo. Pronto, passa para frente. Exato. Pensadores que ofereçam saídas, né? Porque só pensar e também colocar culpa em tudo que acontece. Ninguém tem culpa, todo mundo tem culpa de tudo e ninguém tem culpa de nada. Nós temos que procurar as saídas, né? Mas voltando um pouco aí sobre a epidemia, eu gostaria de comentar um pouco mais. O que eu tenho percebido, isso que você falou, né, do acesso à cidade, que cada vez aumenta mais, inclusive tem muitas tribos urbanas, né, indígenas que moram em Manaus, em várias capitais, principalmente do norte e até do nordeste, populações indígenas urbanas que formam verdadeiras aldeias, né, com seus sistemas organizacionais de aldeia, porque são parentes, etc. Mas o que eu tenho notado, e isso é uma coisa que eu gostaria de falar, porque eu tenho acompanhado algumas etnias mais de perto e acompanhado a questão da entrada do coronavírus nas aldeias, em algumas etnias. O que eu tenho notado e conversado com lideranças, né, de algumas etnias é que eles estão voltando. Claro que há a questão do acesso à cidade, dos mais jovens, mas eles fizeram o possível para se recolherem, né? Não saírem tanto, fizeram acordos aí, por exemplo, quem tem aposentadoria ou outros benefícios sociais, dos comerciantes levarem isso nas aldeias, onde isso é possível, estão evitando o máximo sair. Mas o que eu tenho notado é que algumas etnias, mesmo tendo entrado o vírus e até mesmo tendo provocado algum óbito, pararam os óbitos. Aí eu tenho procurado saber se isso é decorrente de um melhor atendimento do sistema de saúde do governo, ou o que é. Invariavelmente, todas as lideranças que eu tenho contato dizem que
está havendo um grande movimento de cura tradicional dos pajés, de tomarem remédios, voltarem aos remédios antigos, os remédios da mata. E quando eu pergunto qual remédio, por exemplo, né, tipo de remédio que vocês estão tomando, quase invariavelmente são remédios, né, da medicina da floresta, da mata, que fortalecem o seu sistema imunológico. Eu já tomei vários deles, que falam, estamos tomando isso e aquilo, que é exatamente o que os médicos recomendam. Fortaleça o seu sistema imunológico, né? Coma coisas mais saudáveis e que reforcem o seu sistema. Vá para o ar livre, faça exercícios, pegue sol, vitamina D. E, impressionantemente, algumas etnias, como os xerentes aqui, por exemplo, do Tocantins, onde iniciou alguns óbitos assim de início, eles se apavoraram. Fiquei sabendo que os pajés, né, os curadores, se mobilizaram e mandaram todo mundo voltar para casa e tomar remédio da mata, os remédios antigos. E há mais de um mês, apesar de estar, né, com certeza, avançando o vírus nas aldeias, não houve mais óbito. Nos craôs também já entraram em várias aldeias, vários casos confirmados, e não houve nenhum óbito. Todos estão voltando para as suas medicinas tradicionais. Então, tudo tem, inclusive, digamos assim, um lado bom da coisa, né? Que eles perceberam que, se não fizessem isso, poderiam ser até extintos, né? Se deixassem essa doença alastrar, confiando apenas no governo, como geralmente vem cada vez, infelizmente, acontecendo, essa dependência que não é só eles que são submetidos, é toda a população mundial é submetida a essa dependência de medicamentos, né? Que faz-se medicamentos para provocar doenças, provoca-se doenças para vender mais medicamentos. Então, eles perceberam isso e estão voltando fortemente para as suas medicinas tradicionais. Mas é isso, Oswaldo. Sim, comente. Se existisse uma política de Estado para a saúde séria e honesta no Brasil, primeira coisa para defender os índios quando começou, entendeu? Aliás, quando surgiu lá que sabia que a coisa ia expandir para o mundo todo, ia ser uma pandemia, se o governo fosse sério e honesto com a sobrevivência de 100% dos indígenas, era fazer o PCR, cara, em todos os indígenas, entendeu? Isso seria a política certa. Quanto a respeito muito aos pajés, os herveiros, não é só os pajés, muito pajé é herveiro, e muito herveiro não é pajé. Paru, por exemplo, do Alto Xingu e Alapiti, era só herveiro, me curou de herpes zoster, entendeu? A Escola Paulista estava lá, ficava admirado com ele. Bom, o professor Baruzzi, inclusive, presente, da Escola Paulista, o Douglas, etc. Mas eles têm as ervas para dar essa carga imunológica ao organismo. Não é à toa que o índio entra naquela prisão cultural lá. Eu tenho a fotografia da Aritana, uma pena ter perdido a Aritana, quando ele entrou para a prisão cultural, magrinho, dava 3 vezes menos que você, entendeu? Da magreza, entendeu? Daí a 1 ano e pouco, o homem sai daquela estrutura como se estivesse levantando peso, entendeu? Erva, nas ervas, os pajés que fazem a alimentação do negócio. Bom, então também a mortalidade diminuiu assim, eu creio, espero que esteja até errado, acredito que, lógico, que as ervas dos pajés, essa coisa toda, funcionou justamente para isso, aumentou a carga imunológica. Mas morreram os primeiros, talvez por isso, justamente os que tinham baixa carga imunológica, entendeu? E seria até interessante se esse tipo estava com baixa carga imunológica, não estava pela cidade, péssima alimentação, estava com uma baixa, por causa de vários fatores. Por que ele estava com essa carga imunológica baixa? Os carapó, por exemplo, uma vez foi feito um levantamento dos carapó, me lembro para que era,
para hepatite B. E foram fazer um levantamento nos Caiapó, entendeu? E encontraram que os Caiapó, praticamente com 80% dos Caiapó, tem um vírus chamado HLTV, que não vou te explicar agora, um tipo de leucemia, e eles convivem com isso tranquilamente. Interessante os Caiapó. Talvez não exista esse trabalho no Ministério da Saúde, não sei. E a partir desse trabalho com os Caiapó para pesquisar hepatite B, entendeu? Hoje, para você doar sangue, tem que fazer teste para esse vírus do HLTV, entendeu? Que é um tipo de leucemia, sei lá como é que é a história aí, que eu não vou te explicar agora aqui. Mas interessante essa resistência dos indígenas, tem muita coisa a nos fornecer de útil, mas o mais importante é o respeito pela vida, né? Entendeu? E tem outras coisas que os índios podem. O mais importante é o respeito pela vida. A vida engloba tudo. Manda brasa, Fernando. Eu gosto de escutar sua Falou, não, mas aqui o entrevistado é você. Teve gente que já me chamou a atenção, amigo. Não, Fernando, tem hora que você fala mais do que o entrevistado. Então, a gente tem que... Mas, enfim, é um debate, é uma conversa entre amigos, entre pessoas que já atuaram, né? E atuam ainda de alguma forma na questão. Pois é, Oswaldo, a gente vai se encaminhando aqui já para o final da nossa conversa, né? Eu acho que não precisa ser a última, podemos voltar, pretendemos continuar aqui com esse nosso programa indefinidamente, enquanto estivermos aí com saúde, com vida, né? Eu tenho, assim, uma visão de que no futuro, ou no futuro não, já no presente, né? Os jovens, eles terão que pesquisar no mundo virtual, né? Já pesquisam. Hoje ninguém não tem mais biblioteca procurando livros, procurando isso, aquilo, para fazer uma tese, para fazer um trabalho acadêmico, ou seja lá o que for. Está se procurando cada vez um mundo virtual. E essas nossas conversas, esses nossos papos, né, apesar de aparentemente, às vezes, ter pouca divulgação, mas eles com certeza serão fonte de informação para as futuras gerações. Eu acredito nisso e essas nossas conversas vão ficar disponíveis tanto aqui no Facebook, na nossa página, quanto no YouTube, que nós sempre jogamos depois para o YouTube, né? E eu queria pedir aí aos amigos que estão nos assistindo, estão nos vendo, ou principalmente nos vendo, né? Que vão lá, dá o like, dá o clique, compartilhem a nossa conversa, a nossa live, enfim, siga a nossa página, Manifesto dos Indigenistas, que você terá lá sempre informações, compartilhamentos sobre a luta indígena, de resistência, principalmente nesse momento, né, que todos nós estamos sabendo, principalmente os que têm mínima consciência, né, de que está muito pesado, né? É como o nosso companheiro Oswaldo falou aí, os grandes conglomerados, as grandes empresas, as grandes corporações estão querendo dar o último bote no que sobrou de territórios indígenas, coisa que ocorre desde 1500. Pô, esses índios estão fazendo aí, ali está cheio de ouro, mas eles sempre estiveram ali. Eles sempre estiveram aqui no Brasil, né? Então, isso nunca acaba, essa invasão nunca acaba. Foram os bandeirantes, enfim, foram o pessoal das Sesmarias, agora são os grandes conglomerados. Não, nós precisamos daquela terra ali, nós precisamos daquela madeira, nós precisamos daquele ouro. Aliás, né, o ouro, para que tanto ouro? É isso que eu gostaria de filosofar um pouco com você por último aqui, Oswaldo. Para que a gente sabe que o ouro tem uma importância hoje industrial,
É usado, inclusive, na saúde, na odontologia, na informática, né? Grande parte dos componentes. Mas eu fui fazer uma pesquisa, cerca de 70% do ouro que é extraído é para a vaidade pessoal, ainda é usado em joias. As pessoas aplicam em ouro para depois vender e ter um capital ali, enfim, aplicam no ouro. Não, o ouro é garantido, nunca vai cair. Então, eu estou jogando isso aqui pela primeira vez em público. Está se discutindo, né? Não do Brasil, porque o Brasil virou um páreo internacional, ninguém chama o Brasil mais para nada, mas principalmente na Europa está se discutindo a nova era pós-pandemia, o que fazer pós-pandemia. Será que estão conversando sobre isso? Por que tanta importância ao ouro? Será que não seria possível fazer de maneira até de cima para baixo essa coisa de o ouro diminuir esse valor, principalmente esse valor subjetivo, que é um valor apenas da pessoa colocar um colar, um diadema, um bracelete de ouro, e para isso estão destruindo, não só a Amazônia, não é só no Brasil, não, na África, no Oriente, onde tem ouro, a febre do ouro nunca parou. Isso é uma das coisas mais antigas da humanidade. Eu acredito que se a gente não resolver isso, não vai resolver mais muita coisa, não. Quer dizer, vai continuar essa coisa, né? Enfim, estou jogando isso aqui, que eu penso, a gente gosta de pensar também, né? O que você acha sobre isso aí? Só apenas para nós finalizarmos e nos despedirmos. Positivo, Fernando. Adorei sua fala. Isso mesmo. E gostei também do tribalismo, entendeu? Bateu com minha cuca. Bakunin ainda está vibrando pelo espaço cósmico, entendeu? Mas olha só, 70% achei interessante. Do ouro é para vaidade humana, cara. Tem um interesse e importância na informática, essa coisa toda, na medicina, essa coisa toda, mas 70% é vaidade humana e revira a terra, uma tristeza. A área de extração do ouro pode ser minerador, falam mineradora, pior ainda, garimpeiro, minerador. Eu vivo numa região aqui que é uma tristeza, na borda do Pantanal, que é só reviração de exploração de ouro, é uma tristeza, entendeu? E querem fazer isso, já faz isso a área indígena. Infelizmente, certos índios são cooptados para ajudar. Lá no Cita-Largas, lá no Munduruku, lá no Tapajós, entendeu? Eu vi muitos caiapó também ser cooptados, vender o mogno, agora partindo para o IP, que o mogno está proibido, não pode ser mais vendido internacionalmente, agora partindo para o IP. Eu vi rodar milhões de dólares descendo o Rio Xingu, amarrado com corrente assim, na área Caiapó, assim, descendo essa madeira. Infelizmente, vários índios, os jovens podiam dar um jeito nisso, vários já de seus 50, 45 anos, os índios são cooptados, como está acontecendo lá com os Munduruku. Aí o governo, atual governo, política de governo, vibra com essa coisa. Eles que resolvam a coisa. Mas é meia dúzia de índios cooptados. A criança, a mulher, os outros tal, vão por fora da jogada, cara. Isso que é um absurdo, pô. Entendeu? Então, manda abraço, Fernando. Vamos ver, ó, outra fala sua é boa. Se tiver que despedir, um grande abraço a todos que nos escutaram. Falado. Não, realmente vamos encaminhando aqui para o final, né? Da nossa live. A gente fala. Tem perguntas aí de algum. Hein, Fernando? Temos algumas. Fernando? Pode perguntas não. Nós temos aqui algumas mensagens, né? Que temos colocado aí, não sei se está dando para você ver. Enfim. São comentários, né, da Silvia, nossa amiga Silvia Vilhava, do Zé Oliveira Luiz, do Eduardo Sá, enfim. Olha aí, Eduardo. Mensagem indiano e eu repliquei no meu programa. Silvia
Vilalva, Vilalva. Você conhece? Mas pode fazerem perguntas aí para o Fernando e eu respondo. Às vezes ele responde, às vezes eu respondo, porque o Fernando, a mente dele parece que bate comigo. A natureza fez isso com a gente, pô. A natureza fez a gente, fez a indígena e batendo mente com mente. Fala, Fernando. Fernando. Não, mas é isso. Nós estamos, gente, realmente encaminhando para o final, né? Queria agradecer aqui ao Oswaldo Cid. Como eu falei, não precisa ser só essa conversa, vamos com certeza marcar outras mais à frente. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez as pessoas que acompanharam, tanto pela página Manifestos Indigenistas, quanto pela Rádio Canto FM de Itaquaruçu, que transmite tanto pelas ondas FM como pela web. Nós temos aí ouvintes da rádio web em várias partes do Brasil, não é somente aqui pela internet. E estou aqui, enfim, despedindo de todos vocês. Desejo boa sorte para todos. Um grande abraço. Obrigado também, Oswaldo, por ter aceitado o convite. E até a próxima. Legal. Lá em cima. Pode continuar com ele, tá? Pode continuar com ele falando aí. Daqui, ó. Sai do ar, cara. Uhum.